Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 3, capítulo 75. O amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sumo bem, assim que me fez ver, disse-me: assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até as vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça, voando sobre as asas do vento, invistam a penetrar no coração, na mente e nas mais profundas partes do homem. Com tudo isso, o homem ingrato rejeita minha graça e me ofende. Oh, qual é a minha acerba dor! Eu estava toda confusa e aniquilada em mim mesma e não ousava dizer uma só palavra, só pensava: como é que não vem? E também, se ele vier, não vejo claramente. Parece que perdi a claridade. Quem sabe se virei o seu lindo rosto revelado como antes? Enquanto assim pensava, meu benigno Jesus acrescentou: minha filha, por que temes? Se teu estado está nos céus, pela união de nossos querer, e querendo me animar e compadecer, meu estado doloroso me disse: tu és o meu novo Jó. Não te oprimas, não te oprimas muito, se não me vês com clareza. Disse-te desde outro dia que não venho como é habitual, porque quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo. O teu coração, como recebeu o enxerto do meu, por isso sei o que tu virias a sofrer. Como meu coração está a sofrer, porque sou forçado a punir as minhas criaturas. Então, para poupar-lhe essas dores, eu não me faço ver com clareza. Quem pode dizer as feridas que me deixou o meu pobre coração? Ah, Senhor, dá-me a força para suportar a dor. Capítulo 76. Ameaça de castigos. 29 de maio de 1900. Continuo a estar no mesmo estado. Sentia-me toda oprimida e tinha toda a necessidade de um apoio para poder suportar a privação do meu sumo bem. O bendito Jesus, tendo compaixão de mim, por alguns minutos mostrou o seu rosto de dentro do meu coração, mas não com clareza, e fazendo-me ouvir a sua suave voz, disse-me: tem ânimo, mais um pouco, minha filha. Deixe-me terminar de castigar e depois virei como antes. Enquanto dizia isto, em minha mente pensava: quais são os castigos que começou a mandar? E ele acrescentou: a chuva contínua é mais do que granizo,
que está a fazer e vai trazer tristes consequências para as pessoas. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim. E dali de dentro se viam as colheitas e as vinhas secas. E dentro de mim ia dizendo: pobre gente, como farão? Enquanto dizia isto, dentro daquele jardim estava um menino que chorava e gritava tão forte que ensurdecia céu e terra. Mas ninguém tinha compaixão dele. Ainda que todos o ouvissem que chorava tanto, não o levavam em conta e o deixavam sozinho e abandonado. Um pensamento passou pela minha cabeça. Quem sabe como melhor será Jesus? Mas não estava segura. Então, aproximando-me dele, lhe disse: Que tens que chorar, menino amado? Queres vir comigo, já que todos te deixam abandonado às tuas lágrimas e a dor que te oprime tanto que te faz gritar tão forte? Mas o quê? Quem poderia acalmá-lo? Apenas entre soluços respondeu que sim, que queria vir. Então eu o peguei pela mão para conduzi-lo junto comigo, e no momento que fiz isso, me encontrei em minha cama. Capítulo 77. 3 de junho de 1900. A falta de estima pelas pessoas é falta de verdadeira humildade. Encontrando-me no mesmo estado esta manhã por um pouco, vi meu adorável Jesus que estava dentro do meu coração e dormia. E seu sonho atraía a minha alma a adormecer junto com ele. Tanto que sentia todas as potências interiores adormecidas, sem obrar mais. Às vezes me esforçava para sair daquele sonho, mas não podia. Quando por um pouco se despertou o bendito Jesus e ordenou por 3 vezes seu alento dentro de mim, e me parecia que ele ficava todo absorvido em mim. Depois me parecia que Jesus atraiu outra vez dentro dele esses 3 alentos que me havia enviado. E eu me encontrei toda transformada nele. Quem pode dizer o que acontecia entre mim e estes sopros divinos? Daquela união inseparável entre Jesus e eu, não tenho palavras para expressá-la. Depois disso, parece que eu poderia acordar e Jesus, quebrando o silêncio, me disse: Minha filha, olhei e voltei a olhar, procurei e voltei a procurar, percorrendo toda a terra, mas em ti fixei os meus olhares e encontrei as minhas complacências, e escolhi-te entre milhares. Depois, dirigindo-se a certas pessoas que via, repreendeu-as dizendo-lhes: a falta de estima pelas outras pessoas é falta de verdadeira humildade cristã e de docilidade, porque um espírito humilde e doce sabe respeitar a todos e interpreta sempre bem os atos dos demais. Dito isso, ele desapareceu, sem sequer dizer uma palavra. Seja sempre abençoado, que ele quer, e tudo seja para a sua glória. Capítulo 78. 6 de junho de 1900. Luísa crucificada evita alguns castigos sobre Corato. Como meu adorável Jesus continuava sem se ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, o confessor pôs a intenção da crucificação. Enquanto me encontrava nestes sofrimentos, o bendito Jesus, quase atraído por minhas penas, mostrou-se com clareza. Ó Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus e o estado violento em que se encontrava? Porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo neste estado, que, se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam, como vidro frágil pela ternura. Então comecei a implorar-lhe que ele se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim, e que perdoasse o povo. Depois acrescentei: Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que eu mereço. Se não queres ter compaixão dos povos,
Tens razão, porque grandes são as nossas iniquidades. Mas peço-te a graça que tenhas compaixão de ti mesmo. Tem piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens. Ah, sim, te peço por amor de ti mesmo, que não mande castigos até chegar a tirar o pão dos seus filhos e fazê-los perecer. Ah, não, não é da natureza do seu coração agir deste modo. Por isso, é a violência que sentes, que se pudesse te daria a morte. E ele, todo aflito, me disse: Minha filha, é a justiça que me faz violência, e o amor que tenho pelos homens me faz violência mais forte, tanto que pôr meu coração em angústias de morte ao castigar as criaturas. E eu, por isso, Senhor, descarrega sobre mim a justiça, e teu amor não será mais violentado pela justiça, e não se encontrará em conflito para castigar as nações. Porque, em verdade, como farão se tu agires? Como me fazes compreender, secando tudo, e o que serve de alimento ao homem? Ah, peço-te, deixa-me sofrer e perdoa-lhes a eles, senão em tudo, pelo menos em parte. E Jesus, como se fosse obrigado pelas minhas orações, aproximou-se da minha boca e derramou da sua um pouco da amargura, densa e nauseante, que assim que a engoli, me produziu tais e tantas espécies de penas que me sentia morrer. Então o bendito Jesus, sustentando-me nessas penas, caso contrário teria ficado vítima, eu todavia não haveria derramado mais que um pouco. O que será do seu coração adorável, que tanto continha? Suspirou como se tivesse se aliviado de um peso e me disse: Minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo, mas agora, descarregando um pouco sobre ti, por amor teu, concede um terço do que serve de alimento ao homem. E eu, ah, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade. E ele, não, minha filha, aceita-te. E eu, não, Senhor, se não me queres contentar por todos, pelo menos diz-me por Corato e por aqueles que me pertencem. E Jesus, hoje está preparada uma saraivada que deve fazer grande dano. Tu estás com as dores da cruz. Sai de ti mesma e em forma crucificada vê no ar e põe em fuga os demônios de cima de Corato, porque ante tua forma crucificada não poderão resistir e irão a outra parte. Assim saí de mim mesma, crucificada, e vi a saraiva e os raios que estavam prestes a irromper sobre Corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios, quando à vista de minha forma crucificada corriam, mordiam os dedos de raiva e chegavam a tomá-la contra o confessor que esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação, já que contra mim não a podiam tomar. Aliás, eram obrigados a fugir de mim pelo sinal da redenção que os divertia. Então, depois de tê-los posto em fuga, retornei a mim mesma, encontrando-me com uma boa dose de sofrimentos. Seja tudo para a glória de Deus. Capítulo 79. 7 de junho de 1900. Jesus lhe entrega as chaves da justiça e uma luz para descobri-la. Como me encontrava sofredora, parecia-me que aqueles sofrimentos eram uma doce corrente que atraía meu bom Jesus a fazê-lo vir quase que continuamente, e me parecia que aquelas penas chamavam a Jesus para fazê-lo derramar em mim outras amarguras. Então, ao vir, agora me segurava em seus braços para me dar força, e agora derramava de novo. Eu, de vez em quando, lhe dizia: Senhor, agora sinto em mim parte de tuas penas. Rogo-te que me contentes, como te disse ontem, a dar-me ao menos a metade do que sorve para o alimento do homem. E ele, minha filha, para te contentar, te entrego as chaves da justiça e o conhecimento de quanto é absolutamente necessário castigar o homem. E com isto farás o que te agrade. Não estás contente por isso? Ao ouvir-me dizer isto, consolei-me
E disse dentro de mim: se está em mim, de fato, não castigarei nenhum. Mas como fiquei desiludida quando o bendito Jesus me deu uma chave e me pôs no meio de uma luz, e olhando do meio daquela luz, descobria todos os atributos de Deus, e também os da justiça. Oh, como tudo está adornado em Deus! E se a justiça castiga, é ordem. E se não castiga, não estaria em ordem com os demais atributos. Agora me via como um miserável verme no meio daquela luz, que se quisesse impedir o curso à justiça, arruinaria a ordem e iria contra os mesmos homens, porque compreendia que a mesma justiça é amor puríssimo para com eles. Então me encontrei toda confusa e incomodada, por isso, para me desentender, disse ao nosso Senhor: com esta luz da qual me rodeastes, entendo as coisas de maneira diversa, e se me deixasses agir a mim, falo-ia pior do que tu. Por isso não aceito este conhecimento e renuncio às chaves da justiça. O que aceito e quero é que me faças sofrer e que libertes as pessoas do resto. Não quero saber de nada. E Jesus, sorrindo diante de mim, disse-me: como? Tão logo queres te afastar, não querendo conhecer nenhuma razão e querer fazer-me violência mais forte? Queres sair das duas palavras: faz-me sofrer a mim e livra-te deles. E eu, Senhor, não é que não queira nem saber nenhuma razão, senão que não é ofício meu, mas teu. Meu ofício é de ser vítima, por isso, tu faz teu ofício e eu faço o meu, não é verdade, meu amado Jesus? E ele, mostrando como uma aprovação, desapareceu. Capítulo 80. 10 de junho de 1900. Ofício de vítima. Castigos. Parece-me que meu adorável Jesus continua a dividir em dois a justiça, derramando um pouco de mim e o resto nas pessoas. Esta manhã, especialmente, quando me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ao ver a tortura do seu docíssimo coração ao castigar as criaturas. Era tanto o estado sofredor no qual se encontrava que não fazia outra coisa que emitir contínuos gemidos. Tinha na cabeça uma tupida coroa de espinhos, toda encarnada, tanto que a cabeça parecia um conjunto de espinhos. Então, para aliviá-lo um pouco, eu disse-lhe: diz-me, meu bem, o que é que tens que estás a sofrer tanto? Permite-me que tire estes espinhos que não tão pouco te atormentam. Mas Jesus não me respondia. Aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos, um por um, e depois as pus sobre minha cabeça. Agora, enquanto fazia isso, vi que em lugares longínquos devia acontecer um terremoto que faria a matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesma, mas com uma suma aflição minha, ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças da miserável humanidade. Capítulo 81. 12 de junho de 1900. A obediência a faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir os castigos. Esta manhã, ao vir o meu amável Jesus, comecei a dizer: Senhor, o que fazes? Parece que estás a ir longe demais com a justiça. E enquanto queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus impôs-me silêncio, dizendo-me: cala-te. Se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações todos os meus membros sofredores. Assim comecei pela cabeça, e depois, pouco a pouco, pelos outros membros. Oh, quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrossanto, que só olhá-las dava horror. Então, não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me com um pouquíssimo sofrimento e com um temor. Quem sabe como se derramará sobre as nações, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Pouco depois veio o confessor e disse-lhe o anterior. E ele disse-me que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, deves pedir-lhe
que te faça sofrer a crucificação e que deixe de mandar os flagelos. Então, quando fiz a meditação, assim que se fez ver, lhe roguei de acordo com a obediência recebida. Mas não me pôs atenção. E mais, agora se fazia ver que virava as costas às pessoas. Agora que dormia para não ser importunado por mim. E que sei eu, me sentia morrer, porque não se preocupava em me fazer a obediência. Então tomei coragem e, pondo toda a confiança na santa obediência, o tomei por um braço e, movendo-o para despertá-lo, eu lhe disse: Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela tua virtude predileta da obediência? Estes são os elogios que lhe deram tantas vezes? Estas são as honras que lhe concedeste? Até dizer que te sentes abalado e não podes resistir à virtude da obediência? E sentes-te cativado pela alma que se doa a esta virtude, e agora parece que não te importas de me obedecer? Enquanto isto eu outras coisas dizia, e que me prolongaria demasiado se quisesse escrevê-las, o bendito Jesus sacudiu-se, e como atingido por uma vivência de dor, rompeu em abundante pranto, e soluçando disse: Nem eu quero mandar açoites, é a justiça que me obriga quase à força. Mas tu, com este falar, queres me ferir ao vivo e tocar-me uma fibra muito delicada para mim e muito amada por mim. Tanto que não quis outra honra, nem outro título que o de obediente. E para te fazer ver que não me importe de te fazer obedecer, que tudo o que a justiça me obriga a não fazer, te compartilho, em parte, as dores da cruz. Enquanto fazia isto, desapareceu, deixando-me contente por me fez obedecer. Porque me fez obedecer e com um desgosto na alma, como se tivesse sido causa de fazer chorar ao Senhor com o meu falar. Ah, Senhor, peço-me que me perdoe. Capítulo 82, 14 de junho de 1900. Efeitos da cruz. Encontrando-me, não pouco sofredor, meu adorável Jesus, ao vir todo, me compadecia e me disse: Minha filha, o que tens que sofres tanto? Deixe-me aliviar um pouco. Mas Jesus estava mais sofredor que eu. Assim me deu um beijo, e como estava crucificado, me atraiu fora de mim mesma, e pôs minhas mãos nas suas, meus pés nos seus, minha cabeça apoiada sobre a sua nobre, e a sua sobre a minha. Como estava contente por me encontrar nesta posição, se bem que os cravos e os espinhos de Jesus me causavam dor. Eram dores que me davam alegria porque eram sofridos por amor ao meu amado bem. Aliás, queria que aumentassem. Também Jesus parecia contente comigo porque me tinha naquele modo em que me sentia atraída por ele. Parecia-me que Jesus me consolava e eu era consolação para ele. Então, nesta posição, saímos fora, e tendo encontrado o confessor, em seguida pedi por suas necessidades e disse ao Senhor que se dignasse fazer ouvir ao confessor como é doce e suave sua voz. Jesus, para me contentar, se dirigiu a ele e lhe falou da cruz, dizendo: A cruz absorve na alma minha divindade e assemelha a minha humanidade e copia em si mesma minhas mesmas obras. Depois continuamos a girar mais um pouco, e ó, quantas cenas dolorosas que trespassavam a alma de lado a lado. As graves iniquidades dos homens, que nem sequer se curvam perante a justiça, ao contrário, lançam-se com maior furor, como se quisessem dar duplas feridas por cada ferida. E a grande miséria que eles próprios se preparam. Então, com grande amargura, nos retiramos. Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 83, 17 de junho de 1900. Colocar-se em Deus e não sair dos confins da paz é o mesmo. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, em meu íntimo me sentia suscitar alguma sombra de perturbação sobre o porquê não vinha. Então, ao vir, me disse: Minha filha,
Conter-se em Deus e não sair dos confins da paz é tudo o mesmo. Então, se você percebe um pouco de perturbação, é sinal de que você saiu um pouco de dentro de Deus. Porque se preencher dele e não ter perfeita paz é impossível. Muito mais que os confins de a paz são intermináveis. Antes, tudo o que pertence a Deus é paz. Depois acrescentou: Não sabe tu, não sabes tu que as privações à alma servem como o inverno às plantas, que faz que aprofundarem-se as raízes e fortifica e as faz reverdecer e florescer em maio? Depois disso, transportou-me para fora de mim mesma e, tendo-lhe confiado várias necessidades, desapareceu. E eu encontrei-me em mim mesma com o desejo de me manter sempre dentro de Deus, a fim de que me pudesse encontrar dentro dos confins da paz. Capítulo 84. 18 de junho de 1900. Tudo que é criado nos ensina o amor de Deus. O corpo chagado de Jesus, o amor do próximo. Jesus continua sem vir, e eu estava de me ocupar em considerar o mistério da flagelação. Enquanto fazia isto, vi o bendito Jesus todo chagado e jorrando sangue, e me disse: Minha filha, o céu, com tudo o criado, te ensina o amor de Deus. Meu corpo chagado te ensina o amor ao próximo. Tanto que minha humanidade unida à minha divindade, de duas naturezas fiz uma só e as tornei inseparáveis. Porque não satisfiz a divina justiça, mas realizei a salvação dos homens. E para fazer com que todos assumissem esta obrigação de amar a Deus e ao próximo, não só fiz disto uma única obrigação, mas cheguei a fazer desta obrigação um preceito divino. Assim, minhas chagas e meu sangue são tantas línguas que ensinam a cada um o modo de amar-se e a obrigação que todos têm de prestar atenção à salvação dos demais. Depois, tomando um aspecto mais aflito, acrescentou: Que tirano impiedoso é para mim o amor, porque não só empreguei todo o curso de minha vida mortal em contínuos sacrifícios, até morrer sangrando sobre uma cruz, senão que me deixei como vítima perene no sacramento da Eucaristia. E não só isto, mas a todos os meus membros prediletos tenho vítimas viventes em contínuos sofrimentos, empenhados na salvação dos homens. Como entre tantos escolhi a ti para ter sacrificada por meu e pelos homens. Assim, meu coração não encontra descanso nem repouso, se não encontrar o homem. E o homem, como é que me corresponde? Com ingratidões enormes. Dito isto, ele desapareceu,